Bem-vindos ao podcast. Olha, deu certo, hein? A gente saiu daqui umas 30 vezes, gente. Não dá pra levar a sério, não, aqui com essa pessoa aqui do meu lado. Beleza. Gente, hoje o episódio vai ser um pouco diferente, como vocês já sabem. Coloquei enquete lá no Instagram e vocês votaram muito pra conhecer um pouco da nossa história, que eu já compartilho lá no meu perfil. E assim, a gente tá junto numa caminhada de quase 14 anos. Isso aí. Né? O povo estranha quando a gente fala pra gente ter essa carinha de 20 aninhos, né? Mas a gente passou por várias coisas. Nossa, eu com carinha de 20, que bom. Sim, amor, você tem uma carinha jovial, né, gente? E a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Antes de começar, eu já queria pedir pra você se inscrever no canal, dar aquele joinha pra ajudar a gente, seguir nas nossas redes sociais, tá? E vamos começar, então, desde o início? Vamos? Vamos, bora. Ó, deixa eu falar que eu tenho a síndrome de Dory, tá, gente? Então, eu anotei várias coisas aqui pra me lembrar, porque eu sou muito esquecida. Ele que lembra de tudo desde o início, mas a gente vai falar sobre isso, vai. Então, começa aí, mas tem que falar a verdade, tá? Eu começar? É. Tem que falar a verdade, você se apaixonou por mim desde a primeira vez que você viu e tal. Então, primeira vez que eu te vi... Cara, assim, eu te via direto, né? Porque... a gente mora no mesmo bairro, então assim, a gente mora num prédio um de frente pro outro, morava, né, num prédio um de frente pro outro. E ali nesse prédio tem uma varanda, tem um corredor. Então às vezes a gente se via, os pais delas têm comércio na região. Então eu sempre comprava as coisas lá, sempre estava indo lá. Então eu sempre estava vendo ela na loja, né. E a gente geralmente, assim, se esbarrava... eu vindo pra escola e ela vindo da escola. Essa parte aí, que a gente realmente morava uma rua atrás da outra. Então, desde pequena a gente se conhece de vista, mas a gente nunca se falou. Então, assim, era uma coisa assim de um vizinho do bairro, entendeu? E aí, eu lembro uma vez que eu dançava na igreja, festa junina, essas coisas assim. E aí, eu lembro que essa vez foi a primeira vez que eu olhei pra ele. De um jeito, não sei se foi diferente. Mas aí eu lembro que eu olhei ele lá no muro. Mas sabe por que eu olhei pra ele? Porque ele estava me secando, gente. Tava. Então assim, sabe quando a pessoa tá secando assim, você não consegue... Eu olhei, eu falei assim, cara, aquela novinha bonitinha. Caramba, ela vai crescer, vai ficar legal. Ó, vai crescer. Olha. Aí eu já tava olhando, pensando no futuro, né? Você tem que ser visionário. Aí. Então assim, aí até um amigo que tava junto lá, né? Até falou, caraca lá, Carol Biju, tá bonitinha. Porque chamam ela de Carol Biju lá. É por causa que o nome da loja dos meus Carol pais Biju. É Carol Biju, aí eu era conhecida como Carol Carol Biju lá, pô, tá bonitinha, mano. Vamos crescer, não vai dar moral pra ninguém daqui. Vai Olha, dar moral a gente de fora. Eu falei, Aí foi aí que eu já tava de olho. Ele falou isso, eu falei, é a minha confirmação. Aí foi. Aí ele ficou de olho em mim. Aí eu dei uma olhada pra ele, né? Porque eu sempre fui muito difícil. Eu não ficava dando confiança mesmo, não. Por isso que os meninos já falavam lá que eu não ia dar confiança pra ninguém. Aí eu dancei nessa festa da igreja. Eu dancei nessa festa da igreja. E tá. Aí passou. A gente não se falou nem nada. Aí eu percebia que depois desse dia da festa da igreja, a gente cruzava o mesmo caminho da escola. Tipo, eu tava chegando da escola e ele tava indo. Então eu percebi que, tipo assim, eu tava passando e ele olhava assim, tipo, querendo dar um bom dia, sabe? Mas não falava. Eu olhava pra ver se ela encara de volta. A gente sabe quando responde. Foi. Aí, só que, assim, antes disso, antes das encaradas, eu tive um namorinho de criança, porque, gente, eu era muito novinha, eu tinha uns 13 anos. Então, eu tive um relacionamento que só eu que tava nesse relacionamento. Ó, anos depois, eu acho que olha, depois de uns 7, 8 anos que eu descobri que só eu estava nesse relacionamento. Porque, né, só eu achava. Só que ele ia lá na minha casa e tudo mais. Enfim, morrendo nesse assunto. E aí, a gente terminou. Foi aí que... Eu já tava de olho. Aí um conhecido nosso lá, inclusive ele é tio de uma amiga dela, falou, fulana tá solteira. Gente, foi anunciado no bairro que eu estava solteira. Carol tá solteira. Eu falei, pô, quer saber? Vou deixar passar não. Vou chegar. Vamos ver no que vai dar. Aí, tinham 2 amigas minhas que eu comentei com elas, né? Porque a mãe dela era bem próxima dos pais dela e tal. E essas amigas aí foram desenrolar. Deu certo.
Deu certo, deu certo. Ele pediu pra essa amiga falar comigo. Na época não tinha, né, gente? Foi em 2010, então não tinha WhatsApp, essas coisas, só tinha MSN. E aí eu falei assim, não vou falar com ele. Se ele quiser, ele fala comigo e tal, tal, tal. E aí eu acho que você me chamou no MSN ou foi SMS na época? Não, MSN, a gente conversava muito por Foi MSN, né? MSN. Aí tá, aí a gente conversou no MSN. E aí a gente marcou. Foi no Natal, não foi? Não, na verdade. Não, foi dia 18 de dezembro. Foi no aniversário. Na verdade era pra ter rolado, né? Mas, tipo, não tava dando, não é? Porque assim, meu pai não deixava eu sair de casa, essas coisas, aquela criação bem caseirinha mesmo. Então, assim, ele até ficava na rua com os amigos, com o grupo, mas eu sempre ficava em casa. Minhas amigas iam lá pra casa, shopping, tudo assim. Então não tinha aquela possibilidade de eu estar na rua pra poder conhecer gente nova, né? Verdade. E aí a gente foi por esse aniversário, que inclusive era da mãe dessa amiga que ele pediu pra desenrolar. E aí a gente combinou. Gente, mas é engraçado falar isso, porque pelo menos eu não tinha muita maldade, entendeu? Eu, quando eu tinha 13 anos, tinha 13 anos de verdade. Não era igual hoje em dia, que as crianças estão tudo avançadas, sabe? Dá até medo. Aí a gente combinou. Aí o único lugar que dava pra gente ficar era onde, gente? Na escada do prédio dela. Tá pegando? Na escada do prédio. E aí, só que a gente tentava marcar e nunca dava. Um belo dia, essa amiga minha falou assim, ó, ela vai descer, ela vai pra rua e que era a gente na pode... Não foi na festa nesse dia, não foi numa festa. Não foi no dia que eu fui na festa dela, no dia 18? Não, isso aí foi uma outra vez. Ah, tá. Uma outra vez. Olha eu esquecendo já. Esquecida. Vai. Eu gravo tudo. E aí não tava dando. Até que aconteceu esse dia aí, calhar de eu estar na rua e você ia pra rua. Ela me avisou, ela vai descer e tal, não sei o que. E a gente tava o grupo, né? Era um grupo grande. Uhum. E nesse dia aí você desceu, né? Foi ali, aí eu te vi, você me avisou, falou comigo também por SMS, né? Na época daquele telefone de chocolate. Aham, eu tinha chocolate rosa, bem Barbie. E aí foi, né? E aí a gente se encontrou na escada. E só que o que aconteceu, como eu falei pra vocês, eu era Foi aí que ela se apaixonou. Para de graça. Como eu falei pra vocês, eu era muito envergonhada, assim, nessas questões, né? Eu sou envergonhado. Não, você é envergonhado pra outras coisas, assim, você é envergonhado pra outras coisas. Não, tudo bem. Aí, quando chegou o momento, gente, eu lembro como se fosse hoje, que foi na escada lá do prédio. Nessa escada do prédio dos meus pais, é uma escada bem grande. Aí eu tava na escada e ele entrou no portão. Aí eu lembro que quando ele entrou, eu comecei a tremer. Aquela cena de filme, Príncipe Encantado, sabe? Eu queria fugir. Que como eu era muito pequenininha, então, tanto que meu pai falava... aquela espada, né, e o cavalo. Para de graça. E meu pai falava muito assim, nossa, não sei o que o Johnny viu na Carol, ele é tão magrinha. Eu falava assim, pai, você tá... Né? Porque, assim, o Johnny, ele era alto. Então, assim, ele tinha 16, eu tinha 13 para 14, 3 anos de diferença. Hoje não tem tanto, mas antes parecia ser mais. Não, na verdade... Tinha 15, né? Eu tinha 15, eu ia fazer 16. Eu tinha um mês pra fazer 14. E você tinha acabado... 14. Sim, amor, porque foi em dezembro. Você tinha acabado de fazer 13. Não, foi em dezembro. Eu fiz 13... Em dezembro a gente deu o primeiro beijo, em fevereiro eu fiz 14. Tá maluco? Aí eu tinha... Olha, faz as contas, eu sou bom de matemática. Já foi feita as contas, tá? De loucura, a gente fala isso há 1000 anos, que eu tinha 13 para 14, agora tô falando que eu tinha 12 anos. DR. Voltando, gravando deixa eu contar DR. a minha história aqui. Ele me... Gente, ele, né, dá uma estressada. Então, aí tava lá na escada, ele chegou, me deu arrependimento. E ela... Porque eu fiquei com medo. Não, porque eu fiquei com medo. E aí eu lembro que eu saí correndo na escada e ele ficava assim, vem aqui, vem aqui. Eu falava, eu não vou. Aí ele, não, vem aqui. Quero falar com você. Quero falar isso. Quero falar. Aí eu fui e desci. Mas, gente, foi muito engraçado essa primeira vez. Eu usou muito, que tipo... Não foi amor, pelo menos pra mim. Ele foi. Mas pra mim não foi amor à primeira vista, porque eu tava muito nervosa. Muito mesmo. Porque, tipo assim... O que eu tinha dado uns beijinhos na escola, uma coisinha assim, mas assim, uma pessoa de fora, eu fiquei muito, sei lá, achei um pouco estranho.
Aí foi assim, nosso primeiro Então beijo. ela tá dizendo que eu já tava experiente. Eu achava, né? Mas tava mesmo, enfim, vamos continuar. Enfim. Ela não gosta desses assuntos. Continua. Vale pra tu não falar besteira, hein? Aí tá. Aí foi o primeiro beijo. E aí, gente, ele fala tanto que eu me apaixonei por ele, que em menos de um mês ele pediu pra namorar comigo. Entendeu? Que foi ele que se apaixonou por mim. Mas era muito engraçado que depois desse beijo, a gente não conseguia mais se ver. Tipo assim, Foi mesmo. porque como eu não podia ir pra rua, então no dia que eu implorava ao meu pai pra deixar, tipo, eu ir na padaria, eu ir comprar alguma coisa, sei lá, aí eu descia. Aí ele não podia. Aí quando ele tava na rua, eu não tava na rua. A gente então conseguiu assim, se ver mesmo, foi no Natal depois disso. Foi dia 18, depois foi no dia 24. foi assim, essas 2 semanas, uma semana. É porque parecia tanto mais tempo, agora falando foi pouco tempo, porque a gente queria se ver todo dia. Não, mas assim, foi no Natal. Logo depois, a gente não conseguiu se ver mais também. Só depois do Ano Novo. Que foi aí na festa da tua prima. Foi. Que é dia 5 de janeiro. Foi. E depois dia 7, que foi que eu pedi o namoro. Ah, não, é só eu te lembrando pedi aqui namoro, rapidinho. que eu fui falar com teus pais mesmo. Foi Foi dia 14. 14? Essa data eu não lembro. Foi dia 14. Então, aí eu lembro que eu falei com a minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu tô conhecendo um menino. Aí ela falou, quem é? Aí eu fui, expliquei e tal. Aí minha mãe foi fazer pesquisa de bairro, né? Que como minha mãe tem a loja, ela conhece as pessoas, ela foi falando, você conhece esse menino? Aí todo mundo deu muita indicação dele, que ele era um bom menino, de casa, respeitoso e tudo mais. Aí minha mãe foi e falou assim, tá, então fala pra ele vir pedir pro seu pai. Aí foi aí que ele... o dia que ele foi pedir o meu pai pra namorar comigo. Conta essa história aí você. Cara, eu cheguei lá, nervoso, suando a beça, tava mó calor naquele dia, verãozão, né? Eu pingava, só escorria, eu cheguei lá, entrei, lá são 2 portas, né? Aí a primeira porta é logo da cozinha e a outra é da sala. Eu entrei pela cozinha, a Mariana era pequenininha. Mariana chegou, olhou pra mim assim, ela falava beça, hoje em dia ela é mais tranquila. Ela olhou pra mim assim, virou pra sala e deu um grito. Ô pai, vem ver o novo namorado da Carol. Cara, eu já sou branco, né? Sumi. Cara, mas foi muito engraçado. Hoje em dia a gente conta isso, mas foi muito engraçado, porque foi muito espontâneo. Criança, né? Foi que a Mariana era bem pequenininha e ela deu um gritão, gente, que até eu fiquei nervosa. Porque assim, é engraçado que a gente olha o meu pai, ele tem aquela cara, né, de bravo. Mas chegou na hora, foi super tranquilo, né? Você Não, falou na verdade lá. ele tem cara de calma, mas ele é brabo de verdade. Ao contrário? É o contrário. Ah, mas ele só é bravo se mexer com ele, né? Mas ele é tranquilo. Aí tá. Ó, vou defender até o fim. Aí foi muito engraçado. Depois, tipo assim, os meus pais, eles têm essa mania de acolher muito todo mundo. E depois que teve esse pedido, o Johnny virou um filho Foi mesmo. da família, né? Então, assim, eu lembro que nesse período, nesses primeiros 2, 3 anos de namoro, a gente saía muito, que sempre tinha festa, sempre tinha aniversário e tudo mais. Aí, início de ano já é época de festa. E na tua família, todo mundo faz aniversário no início do ano. Depois, tipo, não tem mais quase ninguém que faz aniversário. Até falar aniversário, aí foi no aniversário da minha irmã, da Laura, que foi em fevereiro, que eu apresentei ele pra família. Foi. Aí foi muito engraçado, né? Porque eu fui apresentar, aí todo mundo ficou chocado. Falou assim, nossa, ele é grande, né? Aí eu... Porque eu acho que o pessoal achou que ia ser esperava uma criancinha, um molequinho, né? não sei. Molecote. E aí todo mundo da família também abraçou muito ele. Eu acho que esse abraço fortalece muito o relacionamento, né? Tipo, a família todo gostar de quem mundo recebeu muito bem. Foi foi bem legal, passou né? rápido, né? Passou rápido. Aí a gente começou... E a gente teve um namoro, assim, muito... Não queria usar essa palavra, mas muito tradicional, né? Assim, aquele namoro de sala, aquele namoro de... Namorar em casa mesmo. Namorar em casa mesmo. Nada de ficar se encontrando na rua, a mãe dela não deixava, os pais dela não deixavam. A minha mãe sempre me orientava muito, não fica beijando na rua, não fica de agarro na rua. E essas coisas, assim, foi muito bom pra gente, porque fortaleceu muito, assim, os nossos valores. Sim. Até onde a gente chegou. Porque eu acho, assim, que tudo na vida a gente tem que ter regras, né? Regras não foram feitas para serem descumpridas, não, como o pessoal regras não fala. foram feitas para serem quebradas. Então, assim, a gente ter essa regra, ter esse direcionamento dos nossos pais, tanto o meu quanto o deles, né? Foi muito importante na construção do nosso relacionamento.
e dos nossos valores também, no que hoje a gente também quer passar para o nosso filho. Sim. Né? Mas calma, que até chegar o filho tem muito tempo. Aí eu anotei aqui, olha, como era no início, que era muito assim. Você quer acrescentar alguma coisa do início? No início eu lembro que a gente era muito diferente em questão de jeito, né? Ele sempre foi muito introvertido e eu muito extrovertida, como sempre. Aí eu lembro, gente, que eu queria muito tirar foto, né? Porque aí começou o Orkut. Nossa. Aí eu queria tirar foto, queria fazer texto, queria depoimento, né? Queria tudo. E ele não gostava de foto de jeito nenhum. Depois que eu descobri que era uma coisa desde a infância, né? Que ele nunca gostou. E era um sacrifício, porque ele só tirava foto de cara fechada. Tipo, eu falava assim, amor, dá um sorriso, parece que a gente tá brigado. E eu bem jovenzinha também. Era assim, só vou rir pra te cumprimentar porque eu tenho educação. E muito mal, tá? Porque todo mundo falava assim, nossa, ele é sério. Eu recebia muito isso. Nossa, ele é muito sério. Nossa, ele tenho medo dele. Algumas coisas assim as pessoas falavam, porque ele era muito sério mesmo. Tipo, ele não dava confiança pra ninguém. E aí, com o tempo, né, com muito trabalho, a Carol terapeuta, né, a gente foi mudando e ele começou a sorrir para as fotos, começou a entrosar mais com as pessoas. E aí foi transformando muito, né, amor? Você realmente bastante. Evoluiu bastante. Esse Pokémon evoluiu. E aí, hoje tá quase um blogueiro, né? Olha só, gente, isso daqui jamais que ele faria no nosso namoro. Não aconteceria nunca. Jamais. Então, assim, não desistam do relacionamento de vocês, dos parceiros de vocês. Trabalhem com paciência, maturidade, com conversa, com exemplos. Seja você também um exemplo que a mudança vem, né? E também, claro, que a pessoa tem que querer mudar, tem que estar aberta à mudança. Tem muito disso, né? A pessoa, não, eu sou assim e acabou. Não existe isso, eu sou assim e acabou. A pessoa é um completo ignorante, não existe isso. A gente tem que estar em uma constante evolução. A gente tem que estar sempre procurando a melhorar e evoluir. Porque senão, cara, tá tudo perdido, é mais do mesmo e segue isso tudo que a gente vê aí fora. É isso, cara. A gente tem uma frase que eu gosto muito, que é quem acha que já sabe tudo não sabe de nada. É a síndrome de Dunning-Kruger. Alguma coisa assim, ele grava as coisas difíceis, eu só falo as coisas. Exatamente. Sempre foi assim. É até com estudos, né? Você pega ali e você talenta estudando. Já sei isso. Sou brabão. E, inclusive, na minha área eu vejo muito isso, né? Não, né, da educação física. Pô, o cara começou ali, acha que sabe de tudo. Começa a falar um monte de coisa, um monte de asneira. Aí quando você realmente abre a cabeça, começa a aprofundar no assunto, começa a estudar, você fala, cara, eu não sei nada. Quanto menos você sabe, você acha que sabe. É o sabichão. E quanto mais você sabe, você fala, cara, eu não sei de nada. É isso. E por aí vai. E assim, quando a gente tá num meio diferente do nosso, né? A gente olha ao redor e a gente tem que ver o que é bom. O que eu posso fazer para ser igual a essas pessoas, para ser diferente na minha vida, para evoluir. Então, às vezes, um sorriso abre muitas portas na nossa vida, né? A gente acha que não, mas o meio que a gente convive transforma totalmente o que nós somos. Então, se a gente está num ambiente de muitas brigas, desavenças, num ambiente que hoje em dia a gente fala um ambiente tóxico, né? A gente pode lutar para sair de lá ou a gente vai se tornar mais um. Então, é isso que a gente quer trazer sobre isso, né? Estar sempre aberto às mudanças, saber ouvir, né? E saber sempre dialogar, sempre estar conversando. Porque, cara, nada se resolve na briga. Falando em diálogo... Antigamente eu gostava de resolver... Não com ela, né? Não em relacionamento. Mas... eu aprendi... mas é isso, o lado racional é esse. Resolver as coisas conversando da melhor maneira possível. Até falando nessa questão de conversar, eu aprendi muito com ele, né? Olha eu, gente, ele vai jogar isso na minha cara até morrer. Que eu aprendi com ele a conversar. Por quê? Eu tinha saído desse namorinho que eu falei lá no início, que só eu namorava, e que eu descobri várias traições, várias coisas assim. Então eu fiquei muito chateada. Porque realmente eu vivia em um conto de fadas, vamos dizer assim, né? Então, pra mim, foi um segundo baque de... Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. O quê? Que desse relacionamento aí, eu lembrei do detalhe que eu saí da tua casa, aí eu cheguei na varanda pra fazer... não, porque a gente... Quando eu saí da sua casa, você sempre me ligava, cara.
E a gente ficava na varanda conversando por telefone ainda, tipo, pelo menos 30, 40 minutos, 1 hora. Isso era muito falado pelos nossos amigos e pelos nossos pais também. Porque a gente era grudado, tipo, a gente se via todos os dias. Aí, pô, tu até lembrou disso, gostei. Lembrei. Quando ele chegava em casa, como a gente se via da varanda, aí eu ligava pra ele, tipo, a gente ficava conversando até cansar no telefone. E a gente não enjoava um do outro. Não enjoava, Então, se assim, via todo dia. todo dia e não enjoava. Aí o pessoal fala, ai, não vou ficar vendo não que eu vou enjoar. Gente, depende muito. Tipo, a gente não enjoava. Isso é porque você é fraco. Eita. Mas continuando. Ah. Aí, às vezes, eu esqueço as coisas, tá? Ele assim, foi normal. falar um negócio, uma polêmica, né? Então, voltando, raciocínio. Então, esse assunto aí me lembrou, porque você tava ali no telefone e eu falei, ué, cadê a ligação? Até que eu vi o ex-namoradinho dela subiu e foi pra casa e tava no telefone. Aí, quando ele desligou, que eu vi que ele desligou, ela desligou lá em cima, eu liguei na hora e eu falei... Tava falando com quem? Olha, gente, essa história ninguém Aí eu- sabe. Tava falando com fulano, né? Ela, ele me ligou aqui, mandou mensagem, sei o que. Eu falei, tá bom. Vou resolver um negocinho aqui. Cara, isso já era, sei lá, meia-noite, 11 da noite. É nisso que ele falou que gostava de resolver na briga, entendeu? Porque além de ter a cara fechada e ser sério, ele achava que tudo era assim. Liguei pra um amigo meu, amigão de infância daquele grupo. Falei, cara, chega aí rapidinho, vamos resolver um negócio aí. O que foi? Eu falei, bora, desce, vamos resolver um negócio aí. Ai, gente. Fui na rua, ele tava lá na rua com outro amigo dele sentado. Cheguei lá, dei uma dura nele. Qual foi, irmão? Aí, nem lembro o que eu falei, eu sei que já cheguei ali, já querendo discutir, já brigar. Aí ele, pô, tudo nervoso. Aí o outro amigo dele também, que também não era de briga. E aí, a pessoa fala, pô, mas por que você chamou o outro? Eu falei, não sei, foi instinto. Até porque a gente treinava junto, na época a gente fazia Muay Thai. Então, esse amigo que eu falei pra descer, porque eu também não sei com quem ele estaria lá, né? Porque ele sempre tava em grupo também. Então, assim, aí eu pedi pra ele descer e fui encontrar esse ser humano. É porque é assim, né, gente? A pessoa quis dar valor depois que, né? Já teve o outro. Perdeu o Playboy. Aí, né? Aí já era. E aí, cara, enfim. Acabou que resolvi tudo na boa, ele ficou nervoso lá, moleque novo também, tava meio nervoso lá. E, enfim, morreu o assunto, passou. Ele passava por mim de cabeça baixa, por ela também, não falava nada. Acabou ali, resolveu. Sendo que esse garoto aí, ele também treinava onde eu treinava. Ele tá com esse negócio no coração. Ele tá com isso daí no coração, ele quer... Pô, o mestre descobriu, cara, da situação lá. Pô, também a galerinha fofoqueira, né? Um babado dele. E não deixou mais a gente confrontar o outro dentro do tatame. Mas dentro acaba do esse assunto aí, por favor. Mas é Vai. a história que é verídico, né? É, verídico, né? Um negócio, dá um Dá a mais na parada. Botar um fogo na lenha, né? Eu gosto. Aí fala, o que eu tava falando? Que eu nem lembro mais. Cara, não lembro. Ai, gente, eu não lembro agora o que eu tava falando. Então. Esqueceu? Esqueci. Cara, eu te cortei porque você... você... Olha só, até porque eu falei disso, que só eu namorava e que voltou. E aí... lembrei. Esse negócio de conversa e diálogo. Aí eu saí desse relacionamento que eu era muito traidinha, né? E aí... foi por isso que eu entrei nesse assunto. E aí, no início do nosso relacionamento, eu era muito ciumenta. Traidinha, cara. Muito. Ela inventa muita palavra, tá, gente? Eu queria ficar olhando o celular dele toda hora. E olha que nem tinha WhatsApp, tinha Instagram, não tinha nada. Mas eu queria ficar olhando a SMS, entendeu? E aí eu lembro que eu ficava muito assim com ele. E mesmo, hoje, demais, depois de um tempo que eu descobri que era uma coisa por conta desse outro relacionamento. Até que chegou um dia que eu falei assim, cara, não sei porquê. Tipo, já tava ficando desgastante, a gente começou a brigar muito por causa disso, porque eu ficava desconfiando dele. Sem motivo nenhum, tá, gente? Ele nunca me deu motivo pra me ficar desconfiando dele. Era uma coisa da minha cabeça mesmo. E aí eu falei assim, cara... Eu comecei a raciocinar, né? Porque a gente tem que usar o nosso cérebro. Eu falei assim, cara... Quantas mulheres são loucas de ciúme, os homens traem? Então, tipo assim, você ter ciúme não vai impedir o seu parceiro, a sua parceira, te trair.
Então, assim, não adianta você ter ciúme, não adianta nada, vai do caráter da pessoa. Se a pessoa quiser trair, ela vai trair. Você sendo linda, você sendo maravilhosa, modelo. Olha quantos casos que a gente vê, Shakira, Gisele, essas pessoas. Então, assim, não é questão de beleza do Neymar, parceiro. Bruna. A questão é do caráter da pessoa. Então, eu falei assim, cara, deixei isso daí de mão. E aí foi. E isso é muito legal de falar, porque como a gente era muito novo, a gente foi amadurecendo, aprendendo tudo junto. Então, na questão que ele evoluiu nisso de ser mais extrovertido, de conversar mais com as pessoas, eu fui evoluindo em outras coisas. De ter uma maturidade maior de relacionamento, a confiança, a paciência também, né? Porque é muita paciência, tem que ter. Por quê? Porque tem que ter. Porque tem que ter. Aham, tá bom. Tem que ter, né, meninas? Vocês vão concordar comigo. E aí foi isso. Aí a gente foi namorando. Nós namoramos por 8... Não, foram... Pro pedido. Namoro foram 5 anos. 5 anos, E aí um você mês. me pediu em noivado. Eu pedi Só noivado. que nessa história de noivado, gente, eu tenho que falar aqui pra vocês uma coisa. Assim, eu acho que a gente viveu esses 4, 5 anos... Assim, aconteceram tantas coisas, né? Relacionamento. E aí, eu acho que nesse período... a gente começou a se sentir muito pronto pra casar. Mesmo muito novos. A gente já tinha essa certeza no nosso coração. E aí foi uma coisa muito natural. Sim. Né? Não foi uma coisa, eu quero casar, você não vai me pedir pra casar. Não foi uma cobrança, foi de nós dois. Partiu, assim, da gente. E aí, a gente tava nesse sentimento, a gente não conversava. A gente conversava de casamento? Não, né? A gente tocava um assunto ou outro sobre casamento, sobre filho. Mas era uma coisa bem aleatória quando alguma não era uma coisa desencadeava planejando. esse assunto. Não era uma coisa planejando. E aí eu lembro, ele sempre fez assim, me deu presente, essas coisas, mas nunca foi assim muito... Nossa, o primeiro presente que eu dei pra ela foi um sapo, e ela odeia sapo. Não que ela odeia, que ela tem medo. Não é nem medo, é pavor mesmo. Nossa. Gente, eu tenho pavor de sapo. E aí, mas eu acho que nessa época eu ainda não tinha esse você pavor. descobriu depois. Eu fui criando esse pavor. Não, mas, pô, foi tenso. Era sapo. Mas o que é do sapo, gente? O que é do sapo? O sapo, o meu pai trabalhava numa empresa que no final do ano eles davam uma estadia lá em Miguel Pereira. A estadia era dessa empresa. Meu pai trabalhava na SATA, que era Varig, esse negócio de aeroporto. E aí, nessa estadia que a gente podia ficar, que era uma vez por ano que a gente viajava, né? Porque ali Miguel Pereira pertinho, e a gente ficava nessa pousadinha, né? Era tipo uma pensãozinha, né? Pra quem trabalhava nessa empresa. E aí, durante o dia, era 1000 maravilhas nesse lugar. Só que, quando anoitecia, era muito sapo. Como era montanha, gente, vinha assim... Tudo úmido, gelado. Vinham milhares de sapos. Não, só que nesse dia foi um ano novo. Não, calma, mas era desde pequena, que eu ia pra lá desde pequenininha. E aí sempre tinha sapo, Só que aí eu não ligava. Aí quando eu fui crescendo, que eu fui... Porque, gente, não era um sapinho, 2 sapinhos, não. Era, tipo assim, muito sapo. Tipo, que você não conseguia andar sem pular os sapos. Aí, quando eu fui crescendo, aí até que ele foi também com a gente, lá nessa pousada. E aí eu falei assim, cara, não, tô com pavor desse sapo. E aí foi quando eu comecei a criar esse medo do sapo. Mas voltando, não sei nem que eu tava falando de sapo. É porque você falou de presente, aí eu lembrei tá. Não. Você falou alguma coisa de presente. Falando de casamento. Gente, eu sou muito esquecida, tinha que ter várias anotações aqui. E aí... Ih, caraca, me deu branco de novo. Nossa conversa é assim, tá? Sobre... gente, a gente conversa... Duram dias as nossas conversas. E aí foi a questão do casamento, né? Aí eu lembro que ele nunca... isso que eu tava falando, que ele nunca foi de fazer muita surpresa, assim, entre aspas, né? Ele sempre deu presente, cartinha, essas coisas. Mas surpresa mesmo não tinha rolado ainda. Deixa eu falar até o final, que toda hora tá me cortando, tô esquecendo. Aí, ele falou assim, no dia do nosso... Foi dia dos namorados? Foi alguma data. Ele falou assim, bota uma roupa, um vestido, que eu vou te levar pra um lugar. Não vou falar onde. Eu falei assim, cara, meu pedido vem. Sério, eu tava até já me vendo de noiva já. Aí eu falei assim, é hoje. Eu me arrumei. Eu falei assim, mas pra onde a gente vai? Porque eu tenho que saber, né, que roupa eu vou colocar e tal. Ele, não, bota um vestido bem bonito. Falei assim, pô, eu sempre me arrumo bem. Pra ele tá pedindo pra eu me arrumar ainda mais, é porque vai ser algo especial, né? Aí tá. Aí entramos no carro, que nessa época a gente já tinha o nosso carrinho. Acho que já, né?
Não. Não, a gente foi de Uber, sei lá. Não, de táxi. Não tinha nenhum. Não tinha Uber? Aí a gente foi. Kombi. Querido, quando eu fui ver, ele me levou pro Norte Shopping. Aí eu falei assim, Norte Shopping? Eu falei assim... Aí eu falei assim, não, lá no Norte Shopping tem uns restaurantes legais. Eu acho que de mim dentro do shopping, pode não queria ser olhar na um minha restaurante. cara. Quando eu cheguei lá, não era... O que tu foi me levar lá? Que eu nem me lembro. Tinha no cinema. Cara, ele foi pra me levar no cinema e ele pediu pra me arrumar com um vestido e uma surpresa. Não, mas a gente... Não. Você deu todos os moles naquele dia, porque era só você falar que ia no cinema. Cara, eu fiquei com tanta raiva. Gente, com tanta raiva. Comecei a chorar no meio do shopping. Eu saí correndo. A minha vontade. Sabe? Fiquei com tanto ódio. Nossa, tô até lembrando, tá voltando aquele ódio. Não crie expectativas. Sempre falo isso. Tinha como não criar expectativa que você falou pra me arrumar de vestido, que você... Eu não lembro dessa fala. Cinema é surpresa? Cinema é surpresa? Me conta aí. Cinema não é surpresa, né? Eu falei de surpresa, eu falei... Johnny, você falou, bota um vestido... Eu vou lembrar. Quem apanha, lembra, né? Quem bate... Isso daí ele não lembra, não. Ele tem memória de ouro. Bater, de apanhar, olha só. Ó, você... Vai me comprometer, não tem nada a ver. Não, ninguém vai tirar do contexto. Você falou isso, bota um vestido bem bonito, pá. Eu botei, me arrumei toda, criei expectativa. E não rolou, né, gente? Aí depois eu fiquei chorando, ele ficou todo lá sem entender. E eu falei que eu achei que ele ia me pedir em casamento e tal. Ela falou. Aí orgulhosa que só. Antes eu guardava um pouquinho as só coisas. Só que aí eu já tinha comprado umas alianças. Tu já tinha comprado nesse dia? Eu não lembro quando é que foi isso aí, não. Essa data aí eu não lembro, não. Não sei se já tinha comprado ou se foi depois disso. De repente foi depois disso. Eu sei que não foi muito distante do pedido. Tipo, foram alguns meses, mas não foi muito distante. Eu lembro que eu comprei as alianças em novembro. Eu fiz o pedido em fevereiro. Olha. Então já tinha comprado já. Eu tinha comprado, porque já foi a viagem para Paraty. Foi. 2015, né? 15 de fevereiro de 2015, olha. Tinha pouco mais de 5 anos de namoro. E aí eu planejei, eu falei, pô, a gente vai pra Paraty, a gente vai pra Escuna. Eu falei, é lá. Gente, eu envergonhado, eu falei, maluco. Foi cenário de filme. Por quê? A gente foi fazer aquela escuna que faz, né? Em Paraty, Arraial do Cabo, babá. Aí a gente foi fazer essa escuna. Só que a escuna... E foram meus pais também foram, né? Sempre a nossa viagem em família. E aí... A gente foi fazer esse passeio de escuna, só que essa escuna eram 2 andares, aquela bem grande, cabe um monte de gente. E nessa escuna também... Cara, que sorte que tu deu, né? Porque nessa escuna também tinha sorte não, querida. Não, tinha um rapaz que tocava música ao vivo. Tocava música ao vivo lá. Dentro da escuna. Achei que tava falando da chuva. Aí a gente curtiu... Não, vou falar. Aí a gente curtiu o passeio todo, que é muito bom esses passeios, né? Eu fiquei esperando o melhor momento, eu tava nervoso o passeio inteiro. Eu falei, caraca, aí teve uma pausa lá, aí eu pensei em falar nessa pausa que teve. Falei, pô, vou aproveitar o cara ali, vou pedir pra falar no microfone, cara. Vou fazer um negócio logo sensacional. Foi. Inesquecível. Aí, o que aconteceu? Foi na volta, começou a chover. Então, quem tava no andar de cima desceu, embaixo ficou bem cheio. Aí, eu vi o Johnny falando lá com o cantor, que o cantor deu uma pausa, né? Foi ele pra parte que pega as bebidas. Falei assim, Johnny falando, porque ele não falava, gente, com as pessoas eu não falava, assim, não. Na época eu nem bebia café. Não... nem bebia assim uma vez ou outra, não é igual eu bebo hoje é cafezeiro. Né? Mas... Aí eu falei assim, gente, o que o Johnny tá falando? E eu falava com meu pai, achei muito estranho isso. Do nada, gente. E imagina, porque a gente aproveitou o passeio todo, o meu cabelo, aquele cabelo de mar, a gente tudo... Todo mundo sujo de areia, molhado. E aí ele subiu lá no que tinha, tipo, é um palcozinho que tem, né, na escuna, e aí ele pegou o microfone. Gente, até ele pegar o microfone, eu não entendi nada. Eu falei assim... Gente, ele vai cantar pra mim? Eu não imaginava, porque depois daquele dia do trauma, eu não criei mais expectativa, entendeu? E aí ele foi, né? Estratégia. Conceito de estratégia. Vai, aí fala. Volta de elite. E aí... Simplesmente eu tava nervosíssimo. Esqueci de filmar nessa época já. Tinha um celularzinho legal. Todo mundo quis matar ele. Todo mundo quis me matar. Esqueci de filmar. Esse foi o detalhe. E aí eu fiz o pedido ali. Comecei a falhar uns negócios pra ela ali, que eu não lembro exatamente. Cara, quando eu puxei aquela caixa vermelha do meu bolso, o pessoal olhou, parecia a torcida do Flamengo no Maraca. Gente, todo mundo gritando.
gritou. Aí ela subiu, né? Na verdade, ela subiu, comecei a falar. Aí Continuei ele falando algumas ajoelhou. coisas, tirei a caixa, me ajoelhei, abri, fiz o pedido. Mano, parecia a torcida do Mar. Aí todo Flamengo, mundo, gente, Maraca. aceita. Tipo, muito alto, muito alto. E assim, a vista era no meio do mar, assim, um oceano e as montanhas, tipo, tava o cenário muito perfeito. E engraçado foram os gringos que estavam batendo foto que pediram pra gente juntar, bater foto. Todo mundo quis bater foto, porque esses passeios geralmente tem muito turista mesmo, né? E aí foi assim, foi muito lindo o pedido, valeu muito a pena, o trauma passou, né? Foi desculpado, foi perdoado. Só que aí, quando ele me pediu, tudo bem, foi lindo romântico. Ele já estava no quartel. Sim. Eu só são estava na 3 anos. faculdade. Então, Não, assim, eu tava na faculdade também. não, eu estava no quartel e na faculdade, mas tô falando do quartel porque você já tinha um salário, né? Eu tava só na verdade. faculdade. Então, assim, a gente fez até um bolinho de noivado, né? Que eu amo fazer festa. Sempre fui assim, gente. Antes do Instagram, sempre, desde pequena. Tudo eu faço festa. Eu lembro do nosso aniversário de namoro, eu sempre pedi um bolinho. Pedi, né? Sempre fazia. Sempre gostou. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu lembro que a gente fez essa festinha de noivado e eu fiz tudo à mão. Eu fiz lembrancinha, chaveirinho. Foi mesmo. Cara, foi tudo Eu muito tenho fofo. vídeo ainda dela fazendo essas coisas. Tu tem, amor? Tenho. Depois tem que achar. Vou querer ver. Eu só tenho foto. E aí foi, nossos familiares, foi até na casa da tia dele, que tinha um espaço lá. Espaço. Aí a gente fez, foi muito bom a nossa festa de noivado. E aí meio que deu uma passada, porque assim... Não começamos a ver nada de casamento, porque... A gente esperou, porque a gente sabe, assim, quando a gente começou a pesquisar, a gente viu, nossa... Porque é essa fase do namoro pro casamento, tem aquele meio ali que a gente não sabe como é que é o casamento, os valores... quanto custa uma casa de festa, um vestido, tudo mais. E aí, quando a gente começou a pesquisar, a gente falou assim, cara, tipo, surreal. Não rola, né? Surreal. Tudo muito caro. Tudo muito caro. E eu falei assim, não queria fazer uma coisa do jeito que eu não queria. Eu queria fazer do jeito que eu sempre sonhei. Como eu falei pra vocês, eu sou uma princesa da realidade. Eu falo isso muito pra ele. Que eu quero fazer as coisas, assim, do jeito que eu sonho, trazendo, claro, pra minha realidade. Porque você tem que ter pé no chão também, mas você não pode deixar de sonhar. Isso é muito importante. Ela sonha muito. Ela sonha muito. Aí fala. Não, foi nesse meio tempo aí, né? Depois do noivado, que eu comecei a pensar... O quê? Até escrevi aqui, ó. Fizemos uma festa de noivado. Passou um ano... Tu vai falar alguma coisa de noivado? Agora? Não. Aí passou um ano dessa nossa festa de noivado. E foi aí que o empreendedorismo entrou na nossa vida. Lá, gente, lá no meu Instagram tem seguidoras que eram nossa cliente. Então conhece muito essa nossa história, que sempre foi muito nós dois juntos. Mas vamos falar desde o início, né? Porque eu já tô pulando a fase. Então, foi justamente esse intervalo de um ano aí pra gente começar a empreender juntos. Eu já comecei a empreender sozinho. Mesmo estando no quartel, né? Eu comecei ali a trabalhar com algumas coisas, ser empreendedor, enquanto não finalizava também a faculdade, né? E até que um belo dia, a gente estava lá na casa da tua avó, né? Uhum. E eu, já tava tendo uma ideia. Falei, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu quero montar um negócio. Mas eu não sei o que é. Eu falei, poxa. Pedi uma direção a Deus. Pedi mesmo. E não é que ele me ouviu? Olha. Foi muito engraçado, porque a gente nunca tinha conversado nada sobre isso. Um pouquinho assim de mim, eu sempre trabalhei, ajudei meus pais na loja deles, nessa loja de bairro. Então, desde os meus 12 anos, eu tô lá atendendo cliente, embrulhando presente, sempre com esse contato direto com o público. Só que eu não sabia que aquilo era empreender, né? Eu achava, não sei o que eu achava. E aí, eu sempre também estava ligada ao empreendedorismo pelos meus pais. E isso é muito engraçado, porque a história acaba sempre se repetindo, né, de alguma maneira. Sim. Meus pais também se conheceram assim, minha mãe tinha 13 para 14, depois trabalharam, começaram a empreender, então, assim, é uma história um pouco parecida nesse quesito, né? E aí, a gente nunca tinha conversado, porque para mim, eu estava fazendo minha faculdade, ia terminar minha faculdade, ia procurar um emprego, e ia ser isso, entendeu? Aí ele teve essa ideia. Só que eu não me conformo com as coisas, eu fico inquieto. Eu já estava inquieto fazendo inúmeras coisas. E fora o quartel, né? E aí, eu pensando, pedi uma direção a Deus. Eu falei,
Meu pai me dá uma direção, me dá uma ideia. E ele me ouviu. E um belo dia a gente tava lá na sua avó. E veio aquele estalo assim, já com tudo pronto. Do nada. Aí eu cheguei, Carol, vem aqui rapidinho, senta aqui. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a vender roupa. Aí você, eu falei, a roupa feminina. Já tem um nome, o nome vai ser Ateliê da Carol. Cara, eu levei um susto. Eu falei, já tenho até a logo aqui na mente pra fazer. Porque eu tenho inúmeras profissões. Se vocês não sabem. Olha. Vai, se vende aí, vai. E aí, eu já montei a logo, né? O design ali da logo. E eu falei mais ou menos como é que seria a logo, expliquei tudo pra ela, vamos fazer isso e aquilo. Cara, eu já veio, assim, aquela coisa na minha cabeça. Sim, gente, ele já veio com tudo pronto. E eu fiquei chocada, porque, tipo assim, a gente nunca tinha falado sobre empreender. Ela ficou assustada. Eu fiquei chocada. Aí eu ainda falei, a gente começa a trabalhar e daqui a uns 2 anos a gente começa, mesmo já trabalhando, já se planeja pra poder abrir uma loja física. Depois de 2 anos. Ele falou tudo. E eu fiquei assim, primeiro, por ser moda feminina, eu nunca na minha vida ia vamos imaginar. usar o seu nome, a sua imagem, você vai ser a modelo. Sim, ele chegou assim, gente, já com a pauta toda pronta. Do nada, no almoço de família, ele me chamou no canto e falou isso. Eu fiquei meio assim... ai, não sei. Mas quase que não rolou, mas eu fui lá, botei pressão e rolou. Mas fomos. Funcionou. Eu tava na faculdade, tava com outros pensamentos e tal. Mas vamos ver o que vai dar. E aí a gente começou. Isso foi início de 2016. A gente sempre fala que a gente é muito bom quando nós estamos juntos, né? Tudo que a gente faz é muito engraçado. Tudo que a gente tenta fazer assim separado, nada dá certo. Tudo que a gente faz junto dá certo, né? Então a gente sempre fala isso. Ó, quando a gente encerra um projeto e inicia outro, a gente fala, a gente tem que estar junto, Porque essa comunhão, né? Casamento, a gente torna uma só carne. E eu acho que tem que viver isso desde o namoro. Eu acho que namoro, gente, é feito pra você casar. Namoro é uma preparação pro casamento, né? E um detalhe aqui, que o gancho, como teu pai fala, fala uma coisa que ela queria que eu falasse, mas é verdade, eu vou falar. Que até falei, né, sobre eu ter pedido uma direção a Deus e Deus me deu. E sobre, eu sempre pensei, né, eu falei, cara, eu quero casar pra não separar, porque eu acho que isso aí é muito prejudicial, ainda mais quando você tem filho. Isso atrapalha toda uma vida, né? Planos, projetos, né? Seus, enquanto não tem filho. Atrapalha muito, fora... Não pensando na questão de material, né? Mas também você perde muita grana. E o dano é grande. Não é uma coisa simples e boba. Então sempre pensei nisso, até porque tem alguns casos na família de separação e tal. Então, desde pequeno eu vi algumas coisas e não achava isso legal. Falei, cara, isso... de mim, isso já sempre partiu de mim, né? Então eu falei, cara, quero casar pra não separar. E sempre pedi a Deus uma pessoa como a Carol, né? Mas eu pensava além. Eu pensava que pedia também que viesse um, né, sogro, uma sogra, gente boa. Por quê? Não quero dor de cabeça, cara. Ele pediu o pacote completo pra Deus. Contenção de danos. Lógico. Ele já pediu o pacote completo. Pra e Deus sempre ouve, né, gente? Graças a Deus, deu tudo certo. Deus sempre ouve. E Deus me mandou, realmente. Deus estava preparando a gente um pro outro, viu? Exatamente. E eu sempre tive esse pensamento também. Sempre fui muito criada assim, sabe? Você não casa pra separar, você casa pra construir. Relacionamento é construção, todos os dias. Todos os dias. Não é fácil você conviver com uma pessoa que é diferente de você. Eu sou diferente dele, ele é diferente de mim. E juntos a gente vai criando um senso comum. No namoro a gente treinou o casamento, porque foi o quê? Todo dia a gente se via. Isso. É por isso que dá certo, pô. O pessoal, tem que ver todo dia, gente. A regra é essa. Não vou ver todo dia, porque senão vai enjoar. Não. E aí foi isso. Até esqueci o que eu tava falando de novo. Aí começou. Aí a gente começou. Eu falei assim, gente, onde é que a gente vai comprar roupa? Como é que vai ser? Quanto é que a gente vai botar preço? A gente sabia de nada. De nada. E a gente começou. A gente achou um fornecedor. Aí o que aconteceu? A gente virou sacoleiros, né? Aí a gente via na sacola, aquela sacola preta, que parece de lixo, levava vem as pra roupas. lugar. Aí a gente levava para nossas clientes, né? Porque a gente não tinha loja, tinha nada. E aí uma prima nossa, a gente ia vender lá para essa prima, lá em Bom Sucesso. E aí ela falou para uma amiga dela, minha prima tá vendendo roupa, ela vai trazer amanhã, roupa aqui. Aí foi ela e essa amiga. Aí começou outras pessoas lá desse bairro da minha prima a querer ver as roupas. E essa minha prima, que eu tenho uma gratidão enorme por ela, a Dani, se ela estiver assistindo,
ela abriu a porta da casa dela pra mim atender as minhas clientes desse Verdade. outro bairro na casa. Tipo, tinha vez que tinham 7 pessoas, 7 mulheres dentro da casa dela, vendo roupa. E assim, do saco, a gente Partimos começou a levar pra pra 2 mala. sacos. Não, partimos pra mala. Aí foi pra mala. Aí aquela mala grande, 2 malas. A gente levava muita roupa, a gente dava muito trabalho, porque tinha que... Chegava as roupas dobradinhas, elas experimentavam tudo. Tudo. Depois dobrava tudo. Exato. E assim, foi um período muito cansativo. E também porque é um período cansativo. Porque você tava na faculdade, você ajudava seus pais na loja, você tinha que bater as fotos das roupas, arrumar as roupas, deixar tudo pronto, me esperando chegar pra buscar ela. Porque quando ele compramos chegava... o carro em 2016, eu comprei o carro em Foi. 2016, né? Enquanto E militar. aí, o nosso carrinho E era velho. isso aí, né? Ai, Era- essa história desse carro, né, amor? Pô, nem se fala. Esse carro era muito engraçado, porque a gente não podia Muito sair bom. na chuva com ele. Porque senão entrava Entrava água pela... Mas Pela corria, janela, ó, pela coisa da uma janela. maravilha. Ai, gente, muita história. E aí... E me esperava chegar da faculdade 10h30 da noite. A gente 10 ia horas da tarde, noite, a gente porque ia eu tava tarde. no quartel o dia inteiro, né? Tinha missão, expediente. Chegava, ia pra faculdade, né? Servindo na Ilha do Governador, estudando na Celso Lisboa, né? No Engenho Novo. Doideira foi. E tinha que ir Essa pra época casa foi muito correndo pra cansativa. pegar ela. Eu saía de lá, tipo, 1h da manhã, dobrando milhares isso de aí. roupas pro dia seguinte fazer de novo. E E aí o tendo que estar pessoal, sempre nossos da manhã clientes na base. daqui, nossas clientes daqui, elas começaram a pedir, Carol, eu queria experimentar as roupas e tal. Aí eu falei assim, minha mãe sempre salvando nossa vida, né? Falei assim, mãe, eu posso botar as roupas aqui na loja? Por quê? Na loja da minha mãe, atrás tem uma garagem, que a gente chama de recanto, mas é uma garagem, onde ela bota os estoques dela. Então, tipo, várias bagunças da loja lá atrás. Nem cabia mais eu ali dentro. Ela falou assim, você pode, deixa tua arara aqui. A gente comprou uma arara, aquela arara de pé, né, que bota assim no chão, que tem rodinha. E penduramos as roupas lá. Aí, nossos clientes começaram a ir na loja da minha mãe. A minha mãe abria, entrava por trás e tal, e aí elas experimentavam. Só que era uma luta ali, gente, porque ela tinha muito gato. E os gatos decidiam fazer cocôzinho deles bem ali na porta. Então, quando os clientes vinham, tipo, tinha que ir lá limpar, passar um cheiro. Tipo, era uma correria danada. Sabe e eu como tenho é que é, muita né? gratidão a essas minhas clientes, porque elas compravam muito bem de mim, indicavam. Ia lá, na garagem, sabe? No aperto, meio que na bagunça. E tava lá sempre comprando da gente. Verdade. E foram essas clientes lá da casa da minha prima, essas clientes que iam lá na garaginha, que fizeram a gente abrir nossa loja física. Em menos de um ano a gente abriu nossa loja física, né? Ali no bairro mesmo. E aí foi uma grande vitória pra gente. E foi nesse período que a gente abriu a loja que a gente falou assim, cara, tá entrando uma graninha, eu acho que dá pra gente se programar pra gente casar, né? E foi aí que a gente decidiu, né, casar em 2018. Mas a gente ficou um ano... Em 2017, né, que a gente decidiu mesmo. Porque abrimos a loja de fato em 2017. Aí quando abriu a loja, passou um tempinho, a gente começou a ver, né, que tava entrando uma graninha. E a gente começou a pesquisar, a ir nas feiras, a ver preço, a ver que dava para parcelar e tal. E aí a gente, né, decidiu casar em 2018. Foi aí que nós casamos. Programei tudo, contabilizei tudo. Ó, Deixa eu olhar aqui se eu tô esquecendo de alguma A coisa. gente se casa nessa data. Foi. E depois de certo tempo, a gente tem filho. Cara, eu faço o cronograma. Não, gente, mas teu cronograma não deu muito certo, não. Porque a gente foi casar, aí a gente combinou, amor. Engraçado. Por quê? O que aconteceu? Não deu certo A gente mesmo, né? A gente sempre teve esse relacionamento. Até a gente noivo, a gente nunca tinha dormido junto, assim, uma noite, passado uma noite junto, essas coisas assim, nunca. 8 anos que a gente ficou junto. Então eu falei assim, amor, a gente vai dormir. Tipo, Quase a alegria. 9, né? Quase eu acho que 9 a anos. alegria que era a gente ia dormir, né? Junto na nossa casa. Foi. E aí eu falei assim, amor, a gente vai dormir junto agora. Mal eu sabia que ia ficar com raiva, porque ele ronca a beça. Aí eu falei, a gente vai... Tira eu vou falar essa história da lua de mel. Vou falar a história da lua de mel. Aí eu falei assim, amor, vamos curtir pelo menos 3 anos, porque eu queria ser mãe igual a minha mãe foi, com 25 anos. Engravidar com 25 anos, né? Aí eu falei assim, 3 anos a gente pensa em ter filho e engravida, tá? Aí tá. Vou contar a história da lua de mel. Gente, na lua de mel, assim, pra mim foi perfeito, né? Tudo perfeito. A gente foi pra Maceió, a gente ficou no hotel chicarésimo, que eu nem sabia que era um dos mais chiques lá de Maceió.
E aí foi tudo perfeito, perfeito, perfeito. Aí, até me embolei aqui. Aí chegou a noite, na hora de dormir, gente. Eu deitei. Que eu tenho 2 irmãs, né? Mulheres. Nunca tinha dormido assim com homem. Aí eu deitei. Quando eu deitei, eu comecei a ouvir um barulho estranho. Mentira. Era esta pessoa roncando. Gente, eu não dormi a noite inteira. Você não tem noção do que eu passei nessa madrugada, que eu fiquei com uma raiva. Porque, assim, eu sou muito calminha, sou um anjinho. Mas quando, né? Quando eu fico com raiva, eu fico com muita raiva. Eu falei assim, Johnny, olha só. Já tomei o suco Eu na comecei costela a dormindo, pesquisar. tá? Eu comecei a pesquisar. Dormindo, acordei no susto. O que é isso? Tomei um Ai, beijo. socão. Não Cotovelada, no caso, né? Não aguentei, não. Aí eu pesquisei que tinha um negócio de botar no nariz. Que, inclusive, vamos comprar de novo, tá? Vamos já comprar de novo. De botar no nariz, que não cai. Gente, de manhã, lá em Maceió, a primeira coisa que a gente fez foi ir na farmácia comprar isso daí. E aí ele dormiu, realmente funciona o negócio. Respire melhor, né? Pode comprar aí pro marido de você. Respire melhor. Funciona. Depois passou, não funcionou mais. Mas agora, como já tem bastante tempo, dá pra você comprar de novo. Mas voltando. Aí ele fez o cronograma perfeito dele, né? Mas tava dando certo. Deu certo. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fui viajar com a minha mãe, que ela foi fazer uma cirurgia e só podia ficar mulher acompanhante, né? E aí eu fui pra ficar acompanhando ela nesse pós-cirurgia, pra dar suporte pra ela, que não podia se mexer, não podia levantar. E aí, simplesmente, ao invés de eu cuidar dela, ela cuidou de mim, porque eu passei mal a madrugada inteira. Foi. Muito enjoada, de um jeito que eu nunca tinha me sentido na vida. Mas deixa eu falar uma parada aqui que foi engraçado. Já é um pressentimento mesmo, paterno. Eu fui lá na... Teve um dia antes da cirurgia da sua mãe, eu fui na loja, foi alguma coisa lá, cheguei lá, aí a gente começou a conversar, ela falou que foi uma cliente lá, e falou de alguma coisa dela ser avó e tal. Aí, a partir desse momento que essa cliente falou isso aí com ela comentou isso comigo, a gente trocou uma ideia, eu já fiquei com esse sentimento dela estar grávida, e ela ficou com esse sentimento também. Foi. Eu falei assim, a partir daí a gente já teve esse sentimento. Foi meio estranho isso que essa moça falou, sabe? Foi muito estranho. E a gente tinha feito uma viagem, essa viagem eu já estava grávida, foi pra Campos do Jordão, já estava grávida e não sabia. Tipo, eu fiz várias coisas, a gente foi em parque, tirolesa, várias coisas que eu não poderia ter feito se eu soubesse. Tirolesa de 60 metros de altura, uma maravilha. A gente fez muita loucura lá. Adrenalina. E assim, eu não sabia, até que eu fui nessa viagem, que minha mãe operou em Petrópolis, e aí eu passei muito mal, tipo, os 2 dias que eu fiquei lá muito, muito mal. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, eu acho que você tá grávida. Só que, gente, não passava nem na minha cabeça eu tá grávida. Por quê? Eu tinha acabado de casar. A minha mãe tinha uma senhora, ela vai me matar se ela assistir. Tinha uma moça que trabalhava lá em casa, cuidando das minhas irmãs, que minha mãe sempre trabalhou com meu pai. Então, ela ficava o dia inteiro lá. Então, ela fazia comida, ela arrumava casa, cuidava das minhas irmãs. Então, assim, era uma coisa que eu não tinha já essa preocupação em casa, de fazer essas coisas em casa, porque tinha essa moça que fazia. Então, quando eu casei, eu comecei a preparar tudo. Tipo, comecei a aprender a cozinhar, a arrumar casa, tudo. Então, assim, eram 7 meses. Com 7 meses de casado, eu engravidei. Então, tava muito recente essa nossa vida de casal, viver a 2. Exato. A minha vida como esposa, porque a gente sabe das nossas obrigações, ele também como um esposo, né? E a minha vida como dona de casa. Mas tipo, um corte aí. Uma coisa que a rapaziada aí sofre. Não é que eu sofro, que eu tô falando. E nós entramos num acordo e, tipo assim, cada um faz o seu, ninguém cobra ninguém. Que fica essa cobrança que parece mãe e filho. E a rapaziada aí sofre, né, rapaz? Mostra pro seu marido esse trecho. Né? Mas também tem os caras, assim, a gente tem os caras que vacilam. Porque a minha mãe avisou bem pra ele antes de casar. Minha mãe é maravilhosa. Ela falou assim, olha, você tá casando, a Carol não é dona de casa, você sabe dos defeitos dela e das qualidades, eu não quero devolução. Aí ele falou assim, não, eu sei. Aí casamos. Aí a gente combinou isso. Cada um sabe as suas funções. Era 7 dias pra troca, pô. Passou rápido. Né? Cada um sabe das suas obrigações. Cada um faz o seu, sem cobrar. Aquela luz na pia, porque cada um varreu, cada um faz o seu. E graças a Deus, gente, eu dei uma sorte porque ele é organizado. Então ele não é aquele que deixa a toalha na cama, essas coisas assim que geralmente... Na verdade, eu que cobro ela. Eu que deixo a toalha na cama, a gente é ao contrário. A gente foi ao contrário nisso de organização e ao contrário também de conversa, né? Quem gostava de discutir relacionamento era você. Enfim, aí com 7 meses eu engravidei.
E aí, gente, o nosso... Eu fiquei 2 dias, tá? Sem falar pra ele. Eu não sei como eu consegui. Eu passei muito Mas eu mal. já desconfiava muito. Aí eu levei a minha irmã comigo no médico, porque eu não conseguia andar. Eu estava muito, com uma tontura, com um enjoo muito forte, que eu não conseguia andar sozinha. Falei assim, Mariana, vamos comigo no médico, porque eu preciso fazer um exame. E aí ela foi comigo. Aí eu falei assim, doutor, eu tô com isso, isso e isso. Aí ele, então, você provavelmente tá com o que você já sabe que você tá. Aí eu fiquei olhando assim. O que eu tô? E aí ele passou o exame, aí eu saí correndo pra procurar uma clínica que desse o resultado na hora, mas como já era umas 3 e pouca, nenhuma saía no dia. Aí eu fui lá, mesmo assim, fiz o exame pra sair no dia seguinte. Ela falou, olha só, o exame sai meio-dia, mas já tá pronto cedo, se você quiser saber por ligação. Eu falei assim, tá, gente, eu acordei, nem dormi essa noite, não falei nada pra ele. E aí no dia seguinte eu liguei, e aí a moça falou, parabéns, você tá grávida. Gente, quando ela falou... E, tipo, eu já tinha feito 4 testes, né? Que eu fiz 4 testes de gravidez, o normal, deu tudo positivo. Eu falei assim, gente, meu Deus, eu não sei trocar uma fralda. Eu gosto sempre de contar essa história. Eu não sei trocar uma fralda, eu não sei colocar uma meia. Eu tenho nervoso de criança, eu tenho... Sabe? Porque eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca fui apegada com criança, assim, sabe? Igual aquelas pessoas que, que fofinha, essas coisas. Nunca fui assim. É verdade. Eu só tenho cara de fofinha, né? Mas... Nem sei se eu tenho cara também de fofinho. Acho que eu tenho, né? Tem. E aí foi muito louco pra mim, sabe? Passar por isso. A gente... Eu lembro que eu fiz uma surpresa pra ele aí à noite, olha. Nossa, essa à noite ele chegou, quase Passei mal, quase morri. A pressão subiu, começou a dar um negócio aqui na nuca, suadeira. E tipo assim, a gente tinha comprado apartamento, a gente tinha trocado de carro, a gente tinha mobiliado a nossa casa. Então assim, a gente já tava sem dinheiro nenhum pra ter um filho, né? Mas graças a Deus, assim, vem a ajuda de um, ajuda dos meus pais, ajuda de tia, ajuda de todo mundo. E a gente deu tudo certo. E foi muito engraçado isso, eu gosto de falar, porque hoje o meu Instagram é graças ao Arthur. Então, assim, a maternidade nunca é o fim. Eu sempre falo isso, sempre vou repetir. Eu acho que essa é a minha frase. A maternidade não é o fim, sim o começo de outros sonhos ou dos mesmos sonhos que estavam adormecidos. E aí, eu lembro que eu só postava no meu Instagram, assim, quando a gente viajava, tipo, essa viagem de Campos do Jordão. Quando eu fui pra Petrópolis, que eu tava grávida, não sabia. Eu postei também. E aí, quando eu fui comprando o enxovalzinho dele, né? Aí eu fui postando e o pessoal começou a aparecer, a perguntar. Aí eu falei assim, Johnny, eu vou ficar postando. Eu comecei a postar. Começou a dar certo. Ela tinha sempre falou muito bem. Sempre teve essa presença muito boa, né? Sempre apresentou tudo muito bem, falava muito bem. Só que ela tinha muita vergonha de falar na câmera pra poder postar. Então, eu não falava na frente de ninguém. Tipo, quando eu ia gravar na sala, ele tinha que ir pro quarto. Eu não falava, gente. Não falava. Eu tinha Hoje em dia a gente vergonha. grava no meio do chapelotado. Por isso que eu falo, começa. A gente nunca vai estar pronto, sabe? Se a gente não treinar... Eu tô no processo ainda. É igual casamento, gente. A gente nunca tá pronto. Igual pra ter filho. Fala assim, tô me preparando pra ter filho. Você nunca vai estar pronto. Porque é o seu filho que te ensina a ser mãe. Seu filho que te ensina a ser pai. Eu lembro que a gente falava muito isso. Será que eu vou ser boa mãe? Aí você também tinha suas questões, né? E aí eu sempre ouvi. É um processo. Inclusive, a gente viu isso na série. Gente, tem uma série muito boa. This Is Us. Veja, assina o Amazon só pra vocês verem essa série. Sensacional, vale muito a pena. Eu tava assistindo sozinha, eu não aguentei. Eu falei assim, amor, a gente tem que assistir junto. Eu assisti 8 episódios comigo. Voltei, gente, porque... E foi aí onde que o rapaz falou, cara, por acaso ele tava já surtando, aí foi trocar um ventilador na loja e aí abordou o cara, começou a falar um monte de coisa. Aí o cara falou, por que você tá falando isso pra mim? Ele, não sei. Tipo, mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Não sei o quê. E aí o rapaz respondeu. A sua resposta, ela vem junto com o seu filho. Então, o seu filho vai te ensinar tudo. Né? Foi mais ou menos isso. Foi. E minha mãe já tinha falado isso pra mim, sabe? Seu filho vai ensinar, você vai ver. E aí, realmente, o Arthur nasceu e começou a ensinar tudo pra gente. Por isso que eu falo muito que cada mãe conhece seu filho, sabe? O jeitinho, o choro, o que quer, o que não quer. Porque o filho ensina pra gente quem são eles. E a gente mostra pra eles quem nós somos. Né? Então é um ensinamento duplo. E muda muito, mudou bastante o casamento, né? Pra melhor. Foi. Mudou muita coisa, tem coisas que... Assim, você sofre por uma coisa, o filho... Não é que você vai pegar e vai ter filho só pra tampar aquele buraco, aquele problema, né? Essa faca, ela apanha. Sim, gente. Mas
Mas, de fato, ele cura muitas coisas. O filho, ele cura muitas coisas. Então, tem gente que fala, não quero ter filho, cada um com seu motivo. Mas eu já vi, tem uma amiga minha, nunca vou ter filho, nunca vou casar. Casou e tem 2 filhos. Pergunta pra ela se ela não faria tudo de novo. Faria, com certeza. Faria, gente. Filho é bênção, né? É a frase mais clichê, mas mais certa que existe. Filho é bênção. Vamos dar uma pausa agora pra falar dos patrocinadores, Bora. rapidinho? Só beber uma água. Queria falar da Ana Ludolf. Gente, quero falar que este homem aqui se apaixonou por essa loira, sabe? E quem fez isso daqui foi, sabe quem? A Beck do estúdio. Gente, eles são uma família que são maravilhosos. O acolhimento, quando você chega naquele salão, gente, você se sente em casa. Eu me lembro da primeira vez que eu pisei lá. Foi assim, oi, Carol, e a gente conversando e contando de história. Muita coisa boa, falando de Deus. Então é mais do que um lugar para você se cuidar. É um lugar que você se sente acolhido, pertencente. Fora este cabelo, né, gente? Maravilhoso. Inclusive, semana que vem estou lá para fazer mais uma etapa do meu cronograma. E eles são especialistas em coloração, corte, mega hair. Então pode ir lá que é um estúdio super completo para todos os tipos de cabelo, tá bom? Também quero falar da Carol. Gente, cílios é vida, né, amor? Ele falou assim, ai, amor, coloca os cílios Muda de novo, mulher. você fica linda, né? Muda a mulher. Muda a mulher. E aí, você que quer mudar o seu olhar, deixar um olhar mais vivo, né? Eu falo assim, vivo, porque quando a gente tá sem cílios, a gente fica com cara de cansada. Quando eu tiro, todo mundo fala, tá tudo bem com você? Eu falo, tá, gente, tá tudo bem, mas é por causa dos cílios, gente, dá muita diferença. Então, pra você que quer se embelezar ainda mais, colocar seus cílios, pode confiar na Carol. Inclusive, agora ela tá dando curso pra você que quer se tornar também uma lash designer, quer empreender no ramo da beleza. Ela possui certificados nacionais e internacional também, hein? Então, pode confiar no trabalho dela, começa a seguir lá. E a Carol, personalizado. Gente, a Carol tem uma história na nossa vida, né, amor? Eu lembro que a gente queria fazer um mêsversário. Ele não vai me deixar mentir. A gente queria fazer mêsversário. A gente falou assim, ai, amor, todo mês vai ficar apertado, uma coisa assim, né? Porque o Arthur não foi planejado, como eu contei pra vocês. E a Carol todo mês mandava pra gente fazer uma parceria, né? E mandava os personalizados dela. E assim, ela acreditou, né? Ela acreditou em mim, que meu perfil era Acreditou muito 100% na pequenininho. Carol. E eu sou muito grata, Carol, por todos esses anos que você tá com a gente. Teve no mêsversário 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. No chá de fraldinha. No chá de fraldinha, não, no desfraude. Desfraude, verdade. E no de 4 anos também. Tá sempre com a gente. E assim, Vamos você lá. que vai fazer um evento, um aniversário, corporativo também, pode confiar no trabalho dela. Ela faz papelaria personalizada. Tem kit mêsversário, kit aniversário. Também tem aquela papelaria de luxo, sabe? Que é Nutella, Kit Kat, tudo, gente. Pode pedir pra Carol, tá bom? E agora, vamos lá pras perguntinhas? Deixa eu entrar aqui no Instagram, que teve várias perguntas, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Calma aí. Vamos lá. Até medo. Vou começar por uma leve. Tem muitas aqui Leve, de como a então gente tem que se pensar conheceu, bem. mas como a gente se conheceu, a gente já falou. Então vamos lá. Quem se apaixonou primeiro? Isso eu também já falei que foi ele, né, gente? Que ele se apaixonou lá na Até esqueci escada. de falar em outro momento. Mas eu fui visionário. Eu olhei a mulher, olhei ali a família, eu vi a índole, vi tudo. Falei, acho que é aqui em que eu vou. Olha, gente. Foi estratégico, então? Foi, é isso? Não, mas eu me apaixonei. Tô brincando, amor. Gente, a gente é visionário, a gente tem que ser assim estratégico. também, pô. Às Você vezes vai- as pessoas falam assim, eu não encontro alguém que... Mas onde é que você tá procurando? Ou procura demais ou procura um lugar ruim. Onde é que você tá indo? Tem que, né? Tem que ter um raciocínio aí. Vamos lá pra Tem que próxima. avaliar. Você não faz. Essa é boa. Como é que é? Você não faz entrevista de emprego? Você não você vai imagina um funcionário para sua empresa, que é um Com bom certeza. funcionário, que tem uma boa ficha. Né? Então é mais ou menos isso. Ó, o casamento mudou muito após a chegada do Arthur? Cara, mudou muito. Mudou muito e pra melhor. Tá. Pra melhor. Nossa. Foi, mudou muito pra melhor, gente. Foi assim um boom Sempre quis de ser maturidade, de amor. Meu sonho era ser pai. A gente ficou muito apaixonada depois que o Arthur nasceu. Nossa.
Assim, a gente ficou como se Nossa! fosse um início de... De relacionamento. Um início de relacionamento. Assim, foi muito bom. A gente conversava muito. Eu falei pra ele sobre puerpério. É muito importante a gente pesquisar, mas a gente passar pros nossos parceiros, né? Que a gente tem essa mania de pesquisar informação sobre gravidez, sobre filhos e tal, mas fica pra gente. Eles não sabem de nada. Então, eu sempre pesquisava, passava tudo pra ele. E ele super entendeu a minha fase do puerpério, que eu nem sabia que estava passando. E foi, assim, muito, muito parceiro, muito amigo, nós dois juntos. Então, eu acordava, amamentava, ele botava pra rotar. Então, assim, essa parceria com o filho, que era uma coisa nova que a gente estava vivendo, fez a gente se amar ainda mais. E é onde a gente já falou, né? A pessoa saber ouvir, né? Ter o diálogo, saber ouvir, né? E tá sempre disposta a mudanças. Então, a gente não sabe o que passa, né? A mulher tem inúmeras fases, inúmeras situações que acontecem no corpo da mulher durante essa fase aí, né, gestacional. E, cara, a gente tem que entender, né? Tem que estar ali, ver tudo o que está acontecendo. Se você não entende, você pesquisa, você procura informação. O problema das pessoas são essas. E aí, às vezes, a mulher vai falar, não, eu tô passando por isso. Às vezes o cara nem... bobeira. Não, cara. É muito complicado, enfim. Foi muito importante isso, porque você sempre foi muito compreensivo, né? Sim. Então, assim, essa questão também que ele sempre me elogiava, falava que eu tava bonita, mesmo meu corpo ainda não tendo voltado, sabe? E ela não acreditava, ela não aceitava. Gente, se eu tô falando, se eu tô achando, não é da boca pra fora, não. É verdade, mulher. Mas a gente se perde, entendeu? Na identidade. Eu entendo. É estranho. Mas era verdade. Mas era... e ele sempre falou muito isso, sabe? Aí você tá ainda mais linda grávida, então isso ajuda muito a gente. Porra. Então, assim, ele ficava me elogiando, ficava botando minha autoestima, então eu ficava mais apaixonada, porque minha linguagem de amor é elogio. Durante a gravidez, tu olha assim, tá uma beleza diferente, tá um negócio diferente, sabe? Aí ele falava muito isso. Então, assim, você entender a linguagem do amor do seu parceiro também é muito importante, porque ele me elogiava direto, então eu me sentia muito amada. Então, você entender isso... Meu sonho era ver ela com aquele barrigão. Nossa. De novo? Não, tô falando naquela época. Tu tá doidinha pra ter um filho, né? Outro filho, né? A gente tá passando assim, This Is Us, a série que te faz ter vontade de ter filho. Essa série dá vontade mesmo. Vamos lá pra próxima. É culpa da série. Calma aí. Quem é o mais sensível? Você. Depende. Sensível... Não sou o cara sensível. Não, Como é que... Não sei, mais sensível assim. Eu falo uma coisa e você se chateia. Não, dificilmente. Pô, eu acho que eu sou mais sensível assim por ser mulher, essa coisa assim. Fala uma coisa torta, já fico... normal, mas eu... Se eu falar um negócio... Passou, gente, olha... Ele tem essa síndrome da Dory que eu falei pra vocês no início, ele tem uma sorte danada com isso. Ele reclama que eu sou esquecida, mas quando a gente tem uma discussão, uma briguinha assim, eu esqueço rápido. Aí, tipo, 1 hora depois já tô lá falando com ele. Mais ou menos. Mais ou menos o quê, Johnny? Eu gosto desse... Mais ou menos o quê, Johnny? Mais ou menos o quê? Gente, vou falar uma coisa pra você, uma revelação. Eu não sou mulher ciumenta, não sou mulher barraqueira, mas eu acho que ele queria que eu fosse. Cara, eu falei isso aí numa viagem com... Ele queria que eu desse... Eu joguei uma parada... Eu gosto da confusão, né? Então, eu joguei uma parada no ar ali, no meio do grupo, numa viagem, né? Aquela casa de campo lá de Saquarema. Rolou uma confusão, os casais lá. Eu falei, caraca, olha o que eu causei. Aí todo mundo falou, pô, eu só tenho amigo gostosão, cara. Não, sou amigo gostoso. É porque tava tendo uma discussão com esse grupo de amigos e tal. Aí ele veio pra me dar a minha opinião, só que eu não sou uma mulher ciumenta. Então, ele achou que eu ia dar uma opinião, tipo, que eu ia dar também, fazer um barraco lá, igual as minhas amigas estavam fazendo. Fiquei olhando assim, aí ficou todo mundo olhando assim pra mim, aí eu... Ai, gente, eu não vi por essa perspectiva. Mulherada lá, caindo de pau em cima do cara. Todo mundo me odiando. Aí ele queria também. Aí eu falei, pô, vem cá, tô com ciúme, cara. Faz um barraco aí, dá uma surtada, porque... ele queria que eu fosse ciumento. Mas é assim, né? Tá satisfeito, né? Mas enfim. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, tá. Vamos pra próxima. Onde foi o primeiro beijo, que a gente já falou que foi na escada. Uma ação que um faz pelo outro que se sentem cuidados. Então, eu me sinto cuidada quando ele... Assim, tipo assim, a gente tá no sofá, vendo a série. Aí ele me chama pra me dar carinho. Tipo,
quando ele cuida de mim mesmo, sabe? De forma espontânea. É, uma coisa espontânea, nada que eu tenha que pedir. Eu também me sinto muito cuidada quando ele é cavalheiro, que eu falo pra ele. Quando eu vou lá, pego aquela pipoca com chocolate, refrigerante, né? E cobertorzinho pra ver o série agarrado. Sim, gente, é muito bom, né? Quem não gosta de ser cuidado assim, né? Eu já falei pra ele, assim, o homem, pra ter uma mulher feminina, ele tem que ativar o feminino nela. Então, pra ativar, o homem tem que ser um homem cavalheiro, daquele o último romântico mesmo. Eu gosto, ele sabe disso. Então, eu sei que mesmo no jeitinho dele, ele vem tentando cada dia mais ser mais esse homem cavalheiro pra mim, né, amor? E você fala que não era bom de surpresa no início, né? Que depois eu... Não, depois tu foi... Tô falando até o período. Até você falou, você me lembrei, porque você não passa batido, eu não tenho oportunidade de falar mais, e aí... E você, quando se sente? Ah, cara... Assim, quando você... Pode parecer besteira pra quem tá vendo. Mas gosto muito quando você faz a comida, minha comida favorita, tipo... Entendeu? Olha, Gosto muito. É uma coisa as simples, vovós, não é nada... As bisavós já falavam isso. A gente ganha homem pela barriga, olha. Gente, Não é à toa que, pô, subiu aí, na época que competir era 70 quilos, subiu aí 25 quilos, quase... Mas assim, como eu falei pra 30 vocês, quilos, eu nunca quase 100. soube cozinhar. Tanto que lá no meu Instagram, que eu não vivo dando dica de receita, né? Porque eu sei cozinhar o básico. Mas eu descobri Mas não que me ganhou... Hã? Fala, você antes não me ganhou pela barriga não, né? Não, esse peso aí foi... O que ele tá falando... gente, eu não ganhei ele pela barriga, não. O que ele tá falando é que, tipo assim, de vez em quando ele chega do trabalho, tá uma mesinha, tá com aquela comida... Tipo, a comida que ele gosta, macarrão com carne moída. Só pra vocês entenderem, entendeu? Coisa não é simples. Coisa simples, um estrogonofe. Eu fazia muito estrogonofe. Porque eu descobri que era a comida favorita dele. Então, tipo assim, eu fazia direto até ele enjoar. Aí, quando ele enjoou, aí eu fui fazendo outras comidas. Porque eu também gostava, né? Então, assim, são esses pequenos gestos do dia a dia, não precisa ser uma coisa grande, que faz o outro parceiro se sentir muito cuidado. E aquela situação também que, às vezes, a gente na correria, do nada ela para, dá um abraço, coisa que é difícil acontecer, às vezes, nessa correria. Do nada, dá um estalo nela, pum, vem me dar um abraço. Não entendo nada, né? É porque, assim, a linguagem de amor dele é toque físico. A minha linguagem não é toque físico. Eu não sou toque físico. Tipo assim, ficar, ai, meu amor, abraçando, agarrando, beijando. Eu não gosto. Eu também não sou assim, mas... Mas se eu ficasse você tem que ter uma garra, tem que ter um beijo. Se eu ficasse te agarrando o dia inteiro, você ia me agarrar. Sempre. Eu, hein? Namorador, né, cara? Namorador não sei de quê. Vai. Como foi no início exatamente? Pois eram tão novos. Teve algo que se arrependem? Cara, eu acho que não dá pra falar algo que se arrepende, porque assim, como eu falei, o nosso namoro foi uma construção dos dois, porque a gente nunca tinha namorado antes, assim, sério. Então, assim, o que se arrepende mais é, assim, essa questão de ciúme, briga boba, de... Alguma briga boba que a gente fez que não, tipo... Sei lá, não deveria ter acontecido aquilo, que foi uma coisa inútil. Não era pra ter acontecido. Acho que é mais isso. Coisas evitáveis ali. Talvez isso. Porque se fosse alguma coisa séria, apesar de, tipo assim, Só mais uma. Cada um fala uma memória que vocês viveram juntos, que marcou. Nascimento do Arthur. Sim. Mas essa é bem clichê, né? Essa daí, pô. Não. Fala outra, vai. Não, clichê não, porque o meu sonho era ser pai. Eu sei, amor, o meu também, mas essa é uma memória que já é... Meu acidente. Mas... Não, mano, tem que ser coisa boa. Coisa boa? Pra quem não sabe, eu já sofri acidente de carro, capotei e saí ileso, né? Esse dia foi bem... Isso aí foi quando você começou a fazer as gravações, pô. Você começou Eu postei isso daí no vídeo. Uma memória que a gente viveu junto, acho que foi essa viagem de Campos do Jordão. Porque eu acho que ela foi tão especial quanto a nossa lua de mel. Porque foi um momento que a gente se sentiu muito livre, muito... Vamos fazer o que a gente quer. Muito nós mesmo. Muito a gente, muito grudado, muito bom. Foi um momento muito bom. Aquela parceria, né? Acho que foi nesse momento. Mas tivemos muitos momentos marcantes, tipo, quando a gente aquela parceria de vambora. A gente você fala, bora, eu assim. boro. Bora, eu boro. E aí, vambora. Foi isso aí. Vamos pular aqui de 60 metros de altura dessa tirolesa? Aí eu pulei e ele ficou.
Eu falei, cara, a mulher vai ficar com medo. Me amarrei naquela tirolesa, tô doido pra voltar. Aqui, essa daqui é bem legal pra finalizar. O que vocês diriam para o casal de 5 anos atrás? Continua. Que tá dando certo. 5 Só anos ajusta atrás, algumas coisinhas a aí gente que estava prestes a se tá casar. melhor. Essa época Ai, tô com agora, vontade de chorar entrando agora. agosto, a gente tava na correria do casamento civil. Foi muita correria esse casamento. Gente, se a gente for contar aqui Nossa. tudo, vai ficar aqui o dia inteiro. A mulher bateu no meu carro nesse dia. Meu Deus do Meu céu, Deus, que foi uma coisa. Vai ter que ter parte 2, né, amor? Os detalhes. Eu diria, continua, conversem sempre, façam tudo juntos, planeja Tudo. tudo que puder vocês vão planejar. fazer. Confiem em pessoas, mas não tanto assim. Exatamente. Confiem mais em vocês. Ouçam o coração de vocês. E Peça um direcionamento a Deus, que ele ouve de verdade. isso, Né, Carol? direcionamento Você a ouviu a Deus. voz dele ontem? Ai, já Agora vai- você me entende o que eu falo. Foi, gente. Eu tava me... Agora tem que falar, né? Que Tem elas vão que ficar falar, curiosas, né? lógico. Foi muito engraçado. Tava me sentindo muito mal, né? Porque quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô com uma disfunção na tireoide. Tô ainda procurando o que é direitinho, fazendo os exames. E tem dias que eu me sinto muito cansada, que eu passo mal de verdade. Tipo, dá tontura, dá... cai pressão, tipo, várias coisas, gente. É horrível. E aí, nesse dia, tava deitada no quarto, que eu não aguentava levantar, de tanta enxaqueca, de tanto... Sabe? Uma agonia. E aí, como sempre eu falo, né? Eu falei assim... Ai, Jesus, por que eu tô assim? Aí eu ouvi, gente. Eu ouvi Deus falando. Também não bebe uma água e não faz um exercício? Cara, eu falei pra ele riu tanto. E eu fiquei assim... Foi Deus que falou? Sabe que você fica assim... Mas foi muito nítido, muito nítido. E assim, já é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Fazer um exercício mesmo, porque eu sei que o primeiro passo para você cuidar da sua saúde é você se alimentar bem, você fazer exercício. Mas, assim, foi muito nítido mesmo. E ele é personal, né, gente? Então, assim, é um tapa na minha cara, que ele já passou sério pra mim milhares de vezes. Mas que seja um novo projeto nosso, né, Pati? Exatamente. Vamos lançar um projeto aí. Bora? Vamos lançar um projeto. Você vai montar com a gente no projeto? Tô com uma novidade já saindo aí. Projeto Fit? Casal Fit? E aí eu faço mais desse ainda dá projeto. tempo, né? 6 meses pra acabar o ano, 6 meses de treino aí pro verão, projeto verão. Dá. Será, gente? 31 de dezembro dá pra botar um shape maneiro. É isso. Acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Então, assim, a princípio falamos tudo, né? Aham. Um belo de um resumão, porque se for contar detalhes, nossa, é muita coisa. Espero que vocês tenham sorrido com a gente. Sorrido, tá certo? Ela sempre me pergunta essas coisas. Ele é meu professor. É o que eu falo às vezes. Sou o corretor dela, né? Sorrido? Acho que não tá certo, não. Não sei. Fala aí nos comentários se tá certo. Eu espero que vocês tenham se alegrado com a gente, se emocionado, Tenho dado talvez. bastante gargalhada. Gostado da nossa história. A gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui. Com certeza. Um pedacinho, né, que tem muitos detalhes e tal, que a gente passou. Afinal, são 14 anos, gente. Tava pensando que, meu Deus, Fazer 14 anos é uma 14 anos. vida. E vem muito pela frente, né, amor? Acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ver esse vídeo e a gente vai poder falar assim, caraca, a gente não sabia tem vídeo de nosso nada. no YouTube. Tem? Tem. Umas perguntas e respostas lá, tem uns negócios lá legais. No YouTube? Antigo, Não é no Instagram, não? No YouTube, procura lá, querida. Eu lembro das coisas. Gente, nem tô sabendo. Aí, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar isso daqui e vai falar assim, caraca, a gente nem sabia tudo que a gente ia construir até agora. Exatamente. Eu acredito muito nisso e a gente tem que afirmar muito na nossa vida, sabe? Tudo que vai acontecer. Mesmo que seja Exato. improvável, mesmo que você ache que é impossível, afirme na sua vida. Daqui a 10 anos eu vou ter uma condição financeira diferente, eu vou estar num momento diferente na minha vida, numa nova casa, num novo emprego, Exato. com a minha família. Então, sempre lembre do poder da afirmação para sua vida e o poder de Deus de transformar a sua situação atual. Nada é para sempre. Tudo é aprendizado, né? Não dá pra gente avançar, pra gente evoluir sem passar por diversas barreiras, por diversos obstáculos. A gente também passa diariamente, gente. Não é fácil pra gente, não. Mas, como a gente sempre falou, quando a gente tá junto, a gente consegue passar por tudo, Como né? a gente sempre falou desde o início, juntos somos mais fortes. É isso. Lembra? Essa frase é nossa. E continuando o que você estava falando, né?
Antes que me dê um branco de novo e eu esqueça. O que você acabou de falar? Não, o que você acabou de falar mesmo? Acreditar, né? Acreditar no poder da afirmação. Porque quando você afirma algo, realmente acontece. Quando você está desacreditado de você mesmo ou do destino, né, ou que pode acontecer uma coisa, ou do que Deus pode fazer, é quando você menos espera que acontece. Então, se orou, pediu a Deus, cara, o que é a competência do homem, Deus não move uma palha. Então você vai fazer, e se for da vontade de Deus, ele vai realizar, né? Então, assim, pense, acredite no poder da afirmação, porque acontece. Acredite mesmo, porque acontece. Se você não acreditar, não tem como. Realmente não acontece, mas é isso. Eu acredito muito que a nossa família é uma promessa de Deus, né, para nossas vidas. Sim. E nada que aconteceu na nossa vida foi à toa. Então, que a gente possa estar juntos, aparecendo mais no Instagram, motivando mais pessoas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E quem sabe a gente faz uma parte 2, não sei se vocês vão querer. Exato. Com a família inteira agora, caraca, ia ser... meu pai solta muita piada, né? Não vai dar certo, não. Eu tô um Zé Piadinho ultimamente. Vocês dois Nem meus amigos estão me aguentando. Tá demais, gente. Tô tendo que segurar aqui. Aquele tio que faz piadas sem graça. Ele é o tio da piada agora. O tio do pavê pra comer. Ele tá certo. Eu acho que é pior que é isso. Pelo amor de Deus. Tá sendo, né? Então é isso. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Dá o joinha. Segue lá, Podcast Podcast. Segue no meu pessoal também, carol.santiago. E no do Johnny, gente. Johnny Teixeira com 2 i no Cheira. Segue lá, porque em breve tá vindo um novo projeto aí pra vocês, tá bom? Tô dando spoiler aqui. E talvez seja um projeto duplo, né? Não sei. Eu vou seguir esse projeto, eu vou botar lá na linha e seguimos avançando. Bora, gente. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Beijinho, beijinho. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau.